Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde para todos. Vamos aguardar a Tariana voltar. Nós estávamos agora começando a live com a Tari. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram para cá. Oi, gata, tudo bom? Chegou? Ó, eu tô te vendo, tá? Eu tô me vendo e tô te vendo. E você? Eu tô te vendo, eu tô me vendo, tá dando umas travadas, continua dando umas travadas para mim. Pessoal, para vocês, ó, Roberto falou aqui, acha que agora vai. Para mim não tá travando também. Então bora lá. Mas você travou agora. Não sei se eu travei também para o pessoal. Eu travei pro pessoal, gente, eu tô travada agora ou tá de boa? Agora parece que o Parece. pessoal está dizendo que agora foi. Vamos lá. Beleza, tá bom. Vamos, vamos seguir aqui. Eu vou escrever aqui igual você escreveu, né? Enrolados. Como que você colocou lá? Eu coloquei Enrolados. debate do filme com. Aí eu coloquei o seu nome. Mas aí você coloca o meu nome. Tá, é bom, né? Está de boas, o pessoal tá falando que agora tá de boas. Joia. Ó, o pessoal tá Então vamos lá, empolgado, hein? Ari. O povo assistiu. Bem-vinda de novo, Letícia. Então, enquanto você coloca aí o nome, eu vou recapitular um pouco do que a gente conversou lá, para o pessoal que está entrando. A gente estava falando de como as pessoas estão se identificando nesses filmes, identificando suas famílias, né? E como é importante tratar no lúdico, dessa forma, dessas questões seríssimas, de uma forma tão bem pesquisada, com a qual qualquer pessoa que passou por isso, com certeza, consegue se identificar, né? Gente, A podemos? gente podemos, eu acho que a gente, muitas vezes, sabe aquela situação que eu pego um livro e eu coloco muito de perto, eu não consigo identificar as letras, os desenhos, eu não consigo ver. Mas quando eu afasto numa distância mediana, eu consigo fazer uma leitura. A vida da gente é a mesma coisa. Por isso que a gente faz terapia, a gente faz análise. Ao fazer terapia, fazer análise, a gente sai um pouquinho da nossa vida e olha a nossa vida de um outro ângulo, de outra perspectiva, um pouco de fora. E isso acontece também com a arte, isso acontece com o cinema, com o filme. Quando a gente vai para o cinema, quando a gente vai para os filmes e vê ali retratado, às vezes de forma cômica, inclusive, bem humorada, ou num desenho animado, né, numa animação de uma forma até romantizada, a gente consegue identificar aspectos que estão nos incomodando. A gente consegue concatenar, né, fazer os links necessários para que a gente possa mudar de atitude na nossa vida. Então, eu acho que essa ideia que a gente está levando adiante de discutir as relações humanas a partir, e as problemáticas dessas relações, a partir dos filmes, está sendo muito legal, porque as pessoas estão tendo oportunidade de ver. Olha, isso daqui realmente não é normal. Isso daqui, olha, me parece estranho, mas que a gente vai acostumando e tolerando. E, inclusive, eu já vou entrar numa das questões do filme, que é quando você vê a Rapunzel limpando a casa, cozinhando, fazendo todos os serviços domésticos. E me dê um alô aí, por favor. Oi, a Ariana voltou? Eu voltei agora. Eu não ouvi o que você falou, que você falou, eu vou entrar logo numa observação ou algo assim, aí você começou a falar. Quando a gente vê Rapunzel presa na torre, limpando a casa, cozinhando, fazendo todos os trabalhos domésticos pesados, a gente se pergunta, por que que essa moça não vai embora? Por que que essa moça tá sendo escravizada por essa mãe, não é? E a gente muitas vezes não entende aquela amiga que está numa relação abusiva com a mãe, com o namorado, com quem for.
e que continua naquela relação. O filme, ele retrata isso, né? E ele responde isso, né? A Gothel, que é a personagem da mãe sequestradora, a mãe que adotou a Rapunzel, ela é a única referência da Rapunzel. Ela é o único referencial afetivo e comportamental da Rapunzel. Pois se eu chegar a uma criança de 2, 3 anos e ensinar para ela que o nome disso é carro, ela vai continuar chamando isso de carro. Se eu disser que o nome disso daqui é foguete, ela vai aprender a nomear como foguete. Então, se a criança aprende desde pequena, no sistema educacional dela, que é o dever dela fazer aquilo, a gente chama isso de doutrinação. Né? Ela foi doutrinada a entender que o papel social da mãe é explorar, e o dela é ser explorada. Exato. Ela reproduz isso pacificamente. Perfeito. E aquilo é feito de uma forma... Oh, perdão. Não, pode falar. Eu ia falar que aquilo é feito de uma forma tão confusa. A primeira cena, da primeira interação entre a mãe e a filha, já tem tanta informação de quem passou por aquilo. Eu até anotei aqui para falar alguns detalhes. Então, ela vai, canta na base da torre para Rapunzel descer o cabelo dela, né? E aí ela faz aquele esforço absurdo para mãe dela conseguir entrar na torre. E aí a mãe chega e fala: nossa, mas parece tão exaustivo isso que você faz. Aí você parece, né, que ela tá meio que elogiando a filha, falando, nossa, muito obrigada. Aí logo em seguida ela fala: eu me pergunto por que você demora tanto, porque a Rapunzel fala, não é nada, mãe. Ela fala, eu me pergunto por que você demora tanto. Então, aí ela já dá risada e faz aquele gaslighting básico, onde ela invalida quaisquer emoções que a filha possa sentir, né, com essa cutucada, porque ela já dá risada e fala assim, nossa, como você é sensível, leva tudo pro lado pessoal. Então, essa primeira cena, eu acho que tudo isso aconteceu em, tipo, 20 segundos, 30 segundos de filme, e já teve todas essas informações, né? Quando você apresenta um negócio para uma criança que, como você falou, aquela é a única referência que ela está vivendo. Ela está isolada de todo mundo, tem uma ótima razão para isolá-la, sempre tem uma ótima razão. Sempre o mundo é perigoso, a gente percebe... Proteger você. É para proteger você, para o seu bem. Exatamente, exatamente. Sempre tem uma razão, né? E o mundo é perigoso, e você não dá conta aquelas várias mensagens indiretas e também diretas falando, olha, o mundo é tão perigoso que mamãe pode te proteger, mas você sozinha não vai conseguir, né? Então, em pouco tempo, eles já conseguiram mostrar essa dinâmica. E aí você percebe outras dinâmicas, tipo, a Rapunzel tenta falar uma coisinha aqui, se expressar um pouquinho ali, mas a Gothel lá, Gothel não tá nem aí. Ela corta a Rapunzel constantemente. Não escuta, não tem nada, ela não reconhece a existência de um ser humano lá dentro. É literalmente, vamos fingir que existe uma casca de relacionamento, tanto que tem uma cena que é de dar arrepios, né? Para quem viveu isso, ou para quem também assistiu aquele seriado The Act, que demonstra essa relação também muito bem, onde existem rituais de amor entre a mãe narcisista e a filha, onde elas aparentemente demonstram carinho, né? E no filme tem uma cena assim, ela fala, eu te amo mais. Aí a mãe responde, não, eu te amo mais que tudo. E é logo depois de uma conversa que elas tiveram, onde a Rapunzel foi totalmente ignorada, totalmente invalidada pela milésima vez, e onde, caso ela tentasse se impor um pouco mais com a mãe, aí nesse momento a mãe logo se fazia de vítima. Oh,
mas eu só quero te proteger, agora eu sou a malvada por desejar o bem para minha filha. Ou em casos onde até isso não funcionava, ela então usava a fúria mesmo, né? Então, poxa, é difícil você viver tudo isso misturado, você é filha única ainda. Você é o bode expiatório da pessoa, você é a criança dourada da pessoa e você é a criança invisível também. No caso da Rapunzel, ela era os três, né? Exatamente. E a Gothel, ela tem vários mecanismos de narcisismo, como você falou. Né? Então, ela tem a maior parte do tempo, ela é sedutora e manipuladora e superprotetora, mas ela também tem aquele momento em que nada deu certo para conter a Rapunzel no que ela deseja, ela vai lá e parte para agressão deliberada. E isso é muito, eu acho que traumático, isso machuca profundamente a alma da filha ou do filho de mãe narcisista. Né? Eu vi aqui algumas pessoas dizendo assim, eu me sinto incapaz até hoje, eu me sinto insegura, porque é justamente isso, o comportamento narcisista, ele visa deixar o outro inseguro, ele visa minar as bases estruturais do outro, para que na falta de... Então, o que a Gothel faz? Ela isola a Rapunzel, ela humilha a Rapunzel, ela destrata a Rapunzel. Na Ela hora que a ignora, Rapunzel ela explora ignora muito, muito. ignora, explora. Tem uma cena muito interessante mais para o final, que a Rapunzel fala que o Ryder talvez esteja apaixonado por ela, que ela está sentindo que tem uma... E a mãe, na versão traduzida para o português, eu acho até mais interessante, porque ela fala assim, quem te aguenta, Rapunzel? Tipo, isso é um absurdo que alguém... Quem queria se apaixonar por você, né, minha filha? Então, assim, ela tem... E o tempo inteiro, essa humilhação, ela é completamente dúbia e fica realmente muito confuso para a menina, para a criança que passa por isso. Porque ela fala, dá uma risadinha, um sorriso, e fala, brincadeirinha. E segue o jogo da vida. Então, assim, ela faz essas humilhações sorrindo, às vezes com doçura, né? Tem uma cena do espelho muito interessante. Logo em seguida que ela subiu para o quarto, a Rapunzel está exausta de puxar a mãe com os próprios cabelos. E aí a mãe se olha no espelho junto com a Rapunzel e fala, olha o que eu vejo no espelho. Uma jovem linda, maravilhosa, tece inúmeros elogios e no fim faz assim, olha lá, você está do lado. Né? Quer dizer, a jovem de quem ela falava era ela mesma. Então, a mãe narcisista é aquela mãe que ela compra o troféu, a caneca de melhor mãe do mundo para si própria. Ela acredita que ela realmente é perfeita. E ela faz, muitas vezes, o mundo acreditar nisso. E uma pessoa aqui, que eu esqueci o nome, me perdoe, escreveu assim, Kátia, e por que fazem filmes assim para entreter crianças? Eu estou me perguntando se é só para entreter. Os contos de fadas, os mitos, os contos de fadas, eles falam numa linguagem simbólica das realidades emocionais mais profundas do ser humano. Quando a gente tem essa representação com essas releituras, né, pela indústria cinematográfica, eu acredito que não seja só para entreter, mas seja para educar. Claro. Eu acredito que seja para a criança e para o adulto também observar quantas mães que não são narcisistas, mas têm traços narcisistas e por isso são tóxicas, assistindo o filme da Rapunzel, já não disse, nossa, eu pareço a bruxa. Nossa, eu pareço a Gothel. Eu preciso mudar. Então, eu acho que são feitos filmes assim para a gente tomar consciência dos nossos comportamentos, para a gente refletir, né? O cabelo da Rapunzel é um símbolo, por exemplo, né? O que são cabelos, gente? Cabelos, concretamente, é aquilo que sai da nossa cabeça. Todos os outros
pelos do corpo não são chamados de cabelo. Esse aqui é o único cabelo que a gente tem. Os outros pelos não têm o mesmo nome. Né? A gente não fala, eu vou pegar um pelo da minha cabeça, é um cabelo. Então, é algo especial, cabelo. É diferente das outras pelagens humanas. Né? A gente tem o pelo da sobrancelha, o pelo do braço, o pelo da perna, o pelo da axila, tudo é pelo. Na cabeça, o pelo chama cabelo. Tá? Então, já tem essa distinção. E cabelo é o pelo que sai de dentro da nossa cabeça. Simbolicamente, o que sai de dentro da nossa cabeça? Nossas ideias, nossa vitalidade, nossa criatividade. O poder pessoal, né? O símbolo do poder pessoal sai de dentro da nossa cabeça. Então, o cabelo é um símbolo de força vital. Cabelo, e assim, muitas mitologias, tá? Muitas. Por exemplo, Sansão, quando cortam o cabelo dele, na mitologia judaico-cristã, perde a força. Tá? Então, o cabelo é um símbolo fortíssimo. E aí, o que esse filme vem trazer? E fala diretamente com o nosso inconsciente. A mãe narcisista, ela quer consumir a força vital dos filhos. Literalmente. Literalmente. E é uma violência tão esquisita. Uma pessoa ser uma filha de uma mãe narcisista, um filho de uma mãe ou de um pai narcisista, porque realmente tem uma carência tão grande de qualquer substância na relação, né? Ah, tem comida. Deu uma travadinha aqui para mim, para vocês. Travou também? Poxa, vocês para mim tava tão bom. Oi, deu uma travadinha para mim. É? Volta, por favor, a fita. Tari, galera, sou eu que estou travando. Tari, obrigada pelas curtidas que vocês estão passando. A Liana também disse que travou aqui. Voltou! Seja bem-vinda. Travou. Não, o que é meio assustador, e como você falou, é muito difícil para quem está de fora entender, e ainda mais quando você cresce sem o reconhecimento da sua existência enquanto indivíduo, é muito bizarro. Além de você confundir aquilo com amor, é muito bizarro você ter que fazer uma performance. Fingir um sorriso, sabe? E falar certas coisas, e agir de um certo jeito. É tão interessante que as crianças de pais narcisistas adotam inúmeros mecanismos para fazer com que suas necessidades sejam vistas, né? Um pouco, ou satisfeitas. E tem vários mecanismos. Exatamente. Então você pode se tornar uma pessoa invisível, uma criança invisível. É ótimo ser invisível quando você tem pais que estão procurando um alvo. É maravilhoso ser invisível, né? Você pode se interiorizar, dissociar. Poxa, muito melhor ficar na sua cabeça, onde as coisas não são reais, do que ficar aqui. Filhos de narcisistas tornam extremamente antenados nos comportamentos do abusador, do monstro. E é interessante que quando a Rapunzel vai para o mundo e ela lida com personagens que seriam brutos, não é? É aqueles homens duros, com suas facas, com as suas espadas. Ela até entra num bar que tá cheio de macho, musculoso, gigante, violento, não sei o quê. E ela entra lá com aquela ingenuidade dela, aquela total falta de experiência, mas ela tem um talento para interagir justo com os brutos. Uma empatia absurda, que também é algo que você pode acabar desenvolvendo, ou até já tendo, e desenvolvendo mais ainda, sendo uma criança que tem que servir de apoio psicológico para sua mãe, por exemplo, né, ou para o seu pai. Então, eu achei isso muito interessante, porque ela sai da torre... E eu acho... pode falar. Não, fala aí, que eu já entrei em outro assunto, então pega esse gancho. Nesse bar é um bar interessante, porque é um bar de homens violentos, fora da lei, homens excluídos socialmente, dependentes químicos, tem muitos ali que estão embriagados, tal, e ela consegue tocar a humanidade deles.
Eu acho que esse talento que ela tem começa quando ela vira e fala assim, ela fica meio revoltada, porque a única chance que ela tem é o Ryder, né? Para quem não assistiu o filme, só uma rápida sinopse. Rapunzel foi sequestrada pela Gothel. Na verdade, o filme começa com a gota de sol que cai na terra, de onde nasce uma flor mágica de cura. Essa flor é numa forma de uma mandala, acho que isso eu vou alinhar no final, é importante voltar, né? E a mãe da Rapunzel, a rainha, fica doente quando está grávida. As pessoas procuram essa flor mágica, encontram. Essa flor estava sendo escondida há séculos pela Gothel, que ela usava a flor para se remoçar e ficar imortal. A rainha toma o chá dessa flor e se cura. E o bebê que ela dá à luz nasce com a propriedade da flor, que é a Rapunzel. Gothel vai lá, sequestra a Rapunzel para garantir a sua juventude eterna. Né? E aí tem toda essa cena que a gente vem falando, de que ela prende a Rapunzel na torre, tem essa rotina de escravidão, não é nem de serviço, é de escravidão e tudo mais. E aí ela foge. Você ia falar da fuga, a gente já volta na fuga. Quando ela chega ela foge por quê? Paralelamente ao dia do aniversário dela, que ela quer de presente ver as estrelas que se movem, que na verdade é uma tradição do castelo, do reino, de soltar lanternas de luz para iluminar o céu em busca da princesa perdida. Ela se encanta com aquilo, mas ela não sabe o que é. O Flynn Rider, que é um ladrão, vai lá e rouba uma peça preciosa do castelo, que é a coroa da princesa perdida. E na fuga dos soldados da corte, né, do reino, ele acaba se deparando com a torre. Então, por uma coincidência, ele encontra a Rapunzel. E nessa coincidência, a Rapunzel fala, olha, eu vou fazer um trato. Eu escondi a coroa, que ela não sabe que é dela mesmo, eu escondi e você tem que me levar para ver isso. Então, ela sai do castelo numa jornada pessoal atrás de um sonho do coração dela. De uma intuição fortíssima que ela tem. Então, ela, nesse momento, ela está conectada profundamente com o seu eu. A despeito de toda a brutalidade que ela viveu. Então, quando ela chega nesse bar e o pessoal quer prender o Ryder pela recompensa, porque ele é um ladrão famoso, ela fica indignada, porque ele é a única chance que ela está tendo de realizar o único sonho que ela tem. E aí ela fala para eles, gente, eu muito indignada, eu quero ir ver as lanternas, ele que vai me levar. Vocês nunca tiveram um sonho? Aquele pingo de mulherzinha num bar cheio de machão. E aí ela toca a humanidade deles com a humanidade dela. É esse o grande talento que você coloca para ela lidar com os brutos. E não só com eles, com o Ryder também. Que é, gente, um homem cheio de traços narcisistas. O Ryder, embora ele queira, e isso é muito comum, a moça filha de mãe narcisista arrumar namorados narcisistas também. Tá? Ela sai da torre com esse rapaz que tá dizendo que vai levá-la para ver o festival lá das lanternas, mas o tempo inteiro ele quer manipulá-la, ele quer se livrar dela, e leva ela neste bar para desmotivá-la a continuar com a seada dela. Então, ele também tem traços fortes narcisistas, porém ele não é um narcisista. Ele é uma pessoa bem tóxica, né? Ele não é um narcisista, a gente percebe isso no decorrer do filme. Ele é muito carente, ele viveu relações narcisistas na vida dele, provavelmente com pais narcisistas, porque ele foi abandonado, ele fala que ele foi órfão ou que foi abandonado, alguma coisa assim, e cresceu sozinho no mundo. Então, por conta dessas experiências dele, ele se tornou uma pessoa tóxica, cheia de traços narcísicos.
né? E gente, eu ela estou aqui, estão se me interessa. vendo? Porque para mim travou. Tá, e eu vi que travou, e como eu não tinha travado, eu continuei falando pro pessoal. Então é tudo bem, de boa. Eu entendi que você está falando aí que o Flynn Rider tinha os traços tóxicos dele, né? Devido à criação dele. E a Rapunzel, ela também se atrai por pessoas narcisistas, porque é o referencial que ela tem. Então é muito Exatamente. importante ter consciência até para mudar o tipo de relação que você tem na vida adulta. E aí ela chega nesse bar e ela fala, pô, galera, eu tenho um sonho. E aí é uma cena linda essa. Porque todos aqueles brutos têm sonhos. Exatamente. Tem sonhos do amor, tem sonhos da realização pessoal, tem sonhos de serem artistas, de serem músicos, tem sonhos humanos. Né? Então, essa cena me mostra uma coisa. Não é a mágoa, a raiva, o ódio da mãe narcisista que vai trazer a cura. Mas é a consciência da relação e o amor. Por ela, por si mesmo. Pelos próximos. Né? Então você precisa ter consciência de qualquer relação narcisista para se afastar, para sair da tua torre, onde você está presa, e ter amor para travar novas relações. Ficou mudo? E uma coisa que você fala acaba atraindo os parceiros, as pessoas com traços narcisistas, e que a gente tem que ter essa consciência, tudo bem. Só que tem um negócio, que é quando a sua vida inteira você executou o comportamento de cuidar, né, de colocar a necessidade do outro em primeiro lugar e tal, é um comportamento que você domina, você é mestre disso, e você se sente super confortável nessa posição. É muito desconfortável outras coisas, é desconfortável receber, é desconfortável igualdade, um monte de coisa desconfortável. Você não tem um histórico pessoal de ter tido essas outras experiências. Então, às vezes, a gente escolhe o cuidar do outro porque você sabe quem você é nessa relação, né? O problema desses papos é que você vai falando, aí eu tenho, tipo, 30 ideias que eu quero comentar e tudo vai embora. Mas aí me veio outra agora, que é esse negócio do que ela tem do dom, né? De, apesar de tudo, sim estar conectado com uma parte tão linda dela. É muito legal que quando ela fica lá anualmente observando as lanternas que o rei e a rainha soltam para ver se de repente ela em algum lugar do mundo vai ver as lanternas e achar o seu caminho de volta para casa. A parte linda disso aí, além de todas as coisas que são lindas sobre isso, é que a vida está conversando com ela. O real eu dela está conversando e chamando ela, literalmente. E ela não tem uma experiência racional daquilo. É simplesmente algo que ela não consegue descrever, que por alguma razão fascina ela, mas que é literalmente ligado à origem dela, a quem ela realmente é, que chama ela. E é justo esse poder que ela tem, que consegue até transcender a vasta ingenuidade e falta de experiência que ela realmente, né, demonstra também, né? Então, o que eu queria falar aqui para o povo que acha que é muito triste crescer com pais narcisistas porque você perde muito tempo até se tornar normal e só depois, então, conseguir conquistas. Às vezes não é preto e branco assim. Não é, eu nasci numa família com pais narcisistas, então eu estou atrasada em tudo e eu vou ter que correr atrás para atingir, sabe, um nível de normalidade básico para então pensar em sonhos. A gente vê aqui no filme que a Rapunzel já tinha coisas lindas e fortes dentro dela. Elas não eram validadas, elas não eram vistas, ela expressava do jeito que dava dentro de uma torre, com as 1000 coisas que ela fazia, mas a partir do momento que ela vai para o mundo e que ela tem uns desafios sim, a gente percebe que apesar de tudo, ela consegue dar conta de vários desafios extremamente difíceis, ela acha soluções do nada, e ela já tem essas coisas lindas que são capazes de tocar outras pessoas, sendo que ela esteve isolada a vida inteira. Então, queria falar para quem está assistindo que não é preto e branco,
A gente não está atrasado e não tem esperança, e ninguém tem que ficar se comparando com outras famílias. Você tem seus dons, sua luz, e algo chama o seu eu, não é? Algo chama você. O negócio é descobrir aí qual é a sua lanterna, né? Então, isso que eu queria falar para vocês. Tem uma coisa, Tari, que eu acho que é interessante disso que você está falando. Você ia falar, e eu vou da cena que quando ela sai do castelo e ela fica, ai, é o melhor dia da minha vida, meu Deus, eu vou matar minha mãe de desgosto, mas eu tô tão feliz, eu sou um péssimo ser humano, né? Então ela fica assim, é uma cena cômica, a gente ri, mas é uma cena real na vida da filha de mãe narcisista. Não é? É uma cena real. A pessoa, ela fica entre o instinto natural humano de buscar a felicidade e o prazer e a integração do seu ser e provocar o mal para o outro, porque ela tem empatia e ela não quer provocar tristeza, ela sabe quanto dói a tristeza nela, então, e se aquilo vai causar tristeza na mãe, que até então é a única relação que ela tem no mundo, e que ela acredita que haja um amor naquela relação, que não é uma relação de uso, é uma relação de afeto, ela fica completamente confusa, né? Então, nesse momento, eu acho que mostra o quanto que é triste, é complexo, é confuso. A moça que é filha de mãe narcisista e começa a perceber isso, ela fica exatamente como a Rapunzel quando vai sair do castelo. Exatamente. Que cena! Ela fica feliz, ela fica com culpa, ela tem raiva, ela tem uma autocrítica destrutiva a seu próprio respeito e é confuso. E depois, lá na frente, depois que eles já veem as lanternas, acho que eles estão indo ver a lanterna, alguma coisa assim, que o Tom Rider tem uma conversa mais íntima com ela e ele conta a história dela, ela também conta a dela. E aí ele escuta ela, acho que ela não sabia o que era ser escutada. E quando ele a escuta, eu tenho a impressão que pela primeira vez ela se escutou. Né? Porque ela não é acostumada, a mãe nunca ouviu os desejos, os insights, as ideias, nunca valorizou as pinturas maravilhosas que ela faz no quarto. Então, nesse momento, ela conta algo sobre a mãe e o Flynn Rider vira para ela e fala assim, e você vai voltar para a torre depois que a gente vira as lanternas? Daí ela faz, não vou. É complicado. Eu falei, gente, que dor, que angústia. Você Meu Deus. toma consciência de que você estava numa prisão. O seu desejo é nunca mais pisar lá. E você tem uma voz dentro da tua cabeça dizendo que você tem que voltar justamente pro cativeiro. Que o certo é você ficar no cativeiro. Isso. Aí, gente, essa cena é uma... Assim, como eu falei, o filme inteiro é muito bem pesquisado. Mas essa cena é tão fundamental para quem está buscando um distanciamento, seja psicológico ou físico, dos pais narcisistas, porque ela retrata perfeitamente a experiência emocional, o conflito que dá essa dualidade realmente de você ter sido treinada para sentir terror de desobedecer a sua mãe e de fazer qualquer coisa que é contra o que ela aprova, não é? E, cara, não tem como. Muitas pessoas me perguntam, Tari, mas eu sinto medo de me distanciar e fazer o que eu quero. Eu falo assim, filha, experimenta a liberdade, que isso vai desencadear o processo. Porque quando você experimenta a liberdade, você experimenta tomar suas próprias decisões, ter suas aventuras, cometer seus próprios erros. Também faz parte, né, gente? A gente tem que cometer nossos erros também, né? Ter suas experiências, é óbvio que você vai escolher aquilo. Você vai escolher a liberdade. Mas existe um período aí de meses
E para quem não se trabalha, pode ser anos, tá? Porque não basta se distanciar só fisicamente, você tem que se trabalhar psicologicamente, tem muitas sequelas que ficam, né? Mas quando você está se trabalhando, tem um período aí de muitas vezes meses, onde você vive essa dualidade de forma tão intensa. Você tem cliente, e eu tive, chega a ter psicose de ouvir a voz da sua mãe chamando você. Pesadelos fortíssimos, uma oscilação que de manhã você tem certeza que você nunca mais vai voltar para aquele lugar, porque algo dentro de você está querendo proteger você e mandar esse recado para sua consciência de qualquer jeito. Você não pode voltar para lá. Mas e a sua programação de vida inteira? E o terror que você sente? Porque é um terror enorme. Não é medinho. Não é, eu não queria desapontar minha mãe. Você tem terror. Terror de vida ou morte. Porque naquela fantasia, né, naquele teatro que é o relacionamento das duas, onde a gente tem que fingir que tá tudo bem, a gente vê o que acontece quando a Gothel não consegue manipular a filha e ela parte para coisa suja mesmo. Então, e nessa hora que ela parte para essa coisa suja, que é pesada, é pesado, ela procura os dois comparsas do Ryder para entregar o Ryder para eles, para golpeá-los depois. Ela tem um plano em que ela acessa e manipula várias pessoas e trai todas as pessoas apenas para o seu objetivo de ter a Rapunzel de volta e o cabelo da Rapunzel que rejuvenesce ela, para a vaidade dela. Então aí é muito narcisista. Porém, nesse ponto eu pensei, a Gothel é tão ardilosa, mas eu sinto que ela tem também um prazer pela maldade. Seria ela uma narcisista patológica ou uma psicopata? Eu acho que o nível de narcisismo dela e de falta de empatia, ele vai no índice tão máximo que Exatamente. ela alcança a psicopatia. Eu acho que ela é uma psicopata. Tu sabe, legal que você comentou isso, porque devido ao jeito que mulheres e homens são socializados, e é bizarro como algumas coisas são aceitas em homens que não seriam em mulheres e tal, mas isso aí é outro papo, o jeito que essa psicopatia se apresenta numa mulher, muitas vezes vai ser justamente na relação entre mãe e filhos. Justamente nessa relação. E muitas vezes vai envolver justamente muito treino no sentido de isso é amor, tá, filha? Isso é amor, tá, filha? Então é bizarro, porque como você falou, ela isola, ela rouba, ela rouba um ser humano, isso é tráfico de gente. Então ela ela tem traço aí já do narcisista psicopata. Isso, eu percebi isso. E assim, é tão sórdido isso, é tão cruel, é tão perverso, Cariana, que você meio que estraga o conceito da pessoa sobre amor, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, se eu ensinar uma criança que o nome disso aqui é foguete, ela vai chamar de foguete. Isso vai estar lá na cabecinha dela. Então, se eu conceituo amor como uma relação de aproveitamento, de exploração, a pessoa realmente fica com isso no seu inconsciente, por muitos anos precisa de muito trabalho clínico, de autoconhecimento para mudar. E aí a pessoa, na vida adulta, passa a fazer relações profissionais, relações de amizade, relações de amor, só com narcisistas. Né? Então, a pessoa que é o filho do narcisista pode também, e quase sempre desenvolve, muitas questões emocionais, né? Como a dependência emocional, né? Como muitas vezes traços narcisistas para se defender do mundo que ela realmente acha que é totalmente mal. Né? Então, assim, eu vejo que a Gothel tem aí um prazer muito grande pela maldade. O narcisismo dela vai num nível que chega à psicopatologia, de tão grave. Sim. E que isso acontece na vida real. E ela aonde que ela
mostra isso muito claramente, não é na hora em que ela faz todo esse plano ardiloso para tirar a Rapunzel da sua aventura pessoal, de viver a sua própria jornada de vida. É quando, no final do filme, o Ryder entra no castelo para salvar a Rapunzel e ela tenta assassinar o Ryder, ela dá uma apunhalada no Ryder, né? Mas antes disso, eu acho que a gente pode falar de uma coisa que psicologicamente é muito boa e para todas aquelas filhas e filhos de mães narcisistas que estão nos assistindo, refletir que tem saída, que é possível integrar a sua personalidade, ter uma vida. Então, você que é mãe, que está nos assistindo e que está falando assim, Deus do céu, eu tô tendo traço narcisista com a minha filha, mas tô percebendo que o meu pai era narcisista e eu não sabia. Eu tô só reproduzindo. Meu Deus, olha só, descobri que minha mãe era narcisista, mas será que eu também não faço esses comportamentos ingênuos de fazer vínculo com... Eu acho que aquela cena de quando ela entra na vila real, né, na vila onde tem um castelo, ali a gente começa a ver a importância das mandalas, que eu não ia falar nada. Mas você... Meu Deus! Quando eu vi as mandalas no filme, na hora eu já pensei, não, peraí, a Kátia tem um curso de formação em mandalas terapêuticas. Eu preciso saber o que a Kátia vai comentar sobre isso. Então, por favor. Eu não ia falar nada, Tariana, sobre mandala, porque eu falei assim, não vou misturar Lé com Cré, né? Mas aí a Tariana me incitou hoje de manhã, ela falou, Kátia, eu tô louca pra saber o que você achou das mandalas. O filme mostra mandalas desde o começo, tá? Sim. Então, vocês sabem que são mandalas, né? Eu tenho aqui, ó, várias que eu pinto atrás de mim, né? Que fazem parte da decoração da minha casa. Eu gosto muito, tenho um curso de formação em mandalas terapêuticas. E a mandala é um símbolo de integração e integridade do eu, tá? É um símbolo de coesão, de individualidade, não de individualismo. Individualidade é se tornar quem você é, tornar-se si mesmo, tá? E aí, como a gente tem, a mandala é um símbolo geométrico, e ela existe a partir dos estudos do que a gente chama de geometria sagrada. Existe uma geometria na natureza que está lá no código genético das plantas, das aves, então, que se reproduz de uma forma geométrica. A gente vê isso na espiga do milho, a gente vê isso numa rosa, a gente vê isso numa margarida. Então, as flores são formas mandálicas. Depois que a mãe verdadeira da Rapunzel se salvou com a flor de ouro, que é um dos nomes da mandala, é flor de ouro, né? A flor dourada, alguma coisa assim. O símbolo real daquele reino passou a ser uma mandala com amarela, né? Sobre um fundo roxo ou violeta, que é a cor da transformação. Né? E esse amarelo, que parece um sol, que parece uma flor de ouro, aparece o tempo inteiro em todo o castelo, em todo o reino, no móvel da Rapunzel, quando ela é bebezinha, que ela fica olhando para cima, tem um símbolo desse, no móvel, né? Então, quando ela chega no reino, tem mandalas por todo lado, tem mandalas desenhadas no chão, né, com as pedras que fazem o calçamento. E ela chega ali, ela não sabe se comportar. Como toda filha de mãe narcisista, não sabe socializar, né? Mas aí o filme mostra, é como se o filme dissesse assim, garota, seja espontânea e desejante pela integração social. Não tenha medo. Porque olha, e aí ela, na sua espontaneidade, na sua ingenuidade, ela convida Zé, Mané, João, Maria e Betânia para dançar, e de repente estão todos da vila dançando com Rapunzel, e numa dança circular, como se fosse uma mandala em movimento. E aí, nessa hora eu pensei, aqui começou a integração da personalidade da Rapunzel. Ali ela começou a ser ela mesma.
Então, esse símbolo da mandala é como se fosse assim, olha, vá atrás da sua integração pessoal, de quem você verdadeiramente é, a despeito do que te aconteceu. Seja quem você é. Então, essa busca de integração também está presente nas lanternas. Todas as lanternas têm. Não, gente, tem o essa filme mandala. inteiro, cara. E é tão alinhado com o meu trabalho, porque eu não conheço o Jung como você conhece. Eu comecei a estudar recentemente, mas eu sabia que eu tinha estudado um pouco, onde ele falou que a mandala, justamente, que é esse símbolo geométrico que existe na natureza, representa o self. E, poxa, olha o que estava puxando ela para aquela aventura, né? A jornada do herói, a jornada da heroína dela, de encontro de volta com o self dela, com o eu dela. Então, gente, eu não sei da onde que eles pesquisam isso. Eu não sei da onde que eles pesquisam esses filmes, quem que se envolve na criação, mas foi uma equipe, tem equipe de pesquisadores, psicólogos, simbologistas. Ó, eu queria comentar. Desculpa, Gabriel. Perdão, pode falar. Eu falo que é uma matraca. É que eu ia mudar de assunto, então se você quiser complementar esse. Vou complementar. Fechou. Então, vou complementar para não perder o fio. Tá. E aí, tem as lanternas também. E quando eles vão para o lago, o Ryder já é chamado de Eugene, na versão dublada é José, né? Ele fala o nome verdadeiro dele para Rapunzel, então a Rapunzel começa a chamá-lo pelo nome verdadeiro. Eles vão para uma canoa para assistir aquele espetáculo de luzes e começam a cantar uma música. E nessa música, a Rapunzel basicamente diz assim: agora eu consigo ver a luz. Né? Então, ao ver as mandalas... Era isso? Sim, então, eu ia focar numa outra parte dessa música, mas eu ia falar nisso. Então, gente, eu falo a minha e você já encerra. Então, assim, ela fala, eu estou vendo a luz. Então, assim, é como se ela aceitasse a realidade. E o Eugene, o Ryder, ele também começa a se sensibilizar. O amor, a ingenuidade, a honestidade, franqueza da Rapunzel toca a humanidade dele também. Né? Sim. Na verdade, ele percebe que tudo que ele busca era pertencimento, porque ele também era uma criança que, né? Por isso que ele tem muitos traços narcisistas, mas ele não é narcisista, ele é tóxico, né? E aí ele fala... do Flynn tem uma outra coisa aí também que depois eu queria falar, mas é um outro assunto. Gente, é muito Mas assim, eu percebi que aí, pelo prisma do amor que ele começa a desenvolver por ela, ele também consegue ver algo da verdade sobre a vida dele, né? Na música eles cantam isso. E eu acho que é uma parte muito bonita, né? Que mostra essa integração. A mandala, depois vai ter uma outra parte lá na frente, mas eu vou deixar você falar que é da música também. Então eles cantam juntos, vendo aquelas mandalas de luz subir, né, naqueles balões, e eles tomam consciência da própria vida, da própria existência, de quem eles são, né, e do que eles têm que fazer. Tanto que quando eles voltam para a margem, o Ryder quer pegar a coroa e dar para os comparsas dele e ficar com a Rapunzel. E a Rapunzel quer confiar no Ryder e ficar com ele. Né? Só que daí, em todo o plano lá da Gothel, que não dá certo. Mas fala da música que você ia trazer. Então, eu vou mencionar um negócio que eu sempre gosto de mencionar, porque é algo com o qual eu sofri muito tempo e que eu achava que eu era a única pessoa no mundo que sofria com isso. Eu já falei com você sobre isso, mas é que tem muito no meu público. Que é nessa mesma música que ela fala que agora ela vê a luz, antes disso... Gente, eu assisti o filme em inglês, tá? Então eu tô traduzindo do inglês para o português o sentido, mas foi algo nesse sentido. Antes disso ela fala, todos aqueles anos vivendo num devaneio. Tudo estava embaçado e eu não enxergava nada claramente. E essa coisa do devaneio, né? O devaneio é uma dissociação. Dissociação é um mecanismo de defesa muito comum para criança. Aquela coisa, né? Você vai fazer o que se você tá num ambiente tóxico? Você vai bem embora na sua mente. Você vai viajar, gente. Você vai viajar. Então você imagina aquela coisinha isolada numa torre, sem estímulo social que o cérebro precisa para se desenvolver normalmente, não é?
não tendo experiências com aquela mãe que... Tem até uma cena assim que a Rapunzel acende velas e a mãe vai lá apagando. E ela tem que ir atrás da mãe reacendendo. Porque a vida da Rapunzel é essa, os esforços dela serem sabotados constantemente. Imagina essa pessoa tentar viver todos os desejos da alma dela, do eu dela, não tendo espaço para aquilo, vai pro devaneio. Isso é tão comum nas minhas clientes, nos meus clientes. E eu fiquei muito feliz que eu falei abertamente sobre essa questão com a qual eu sofri, porque deu um espaço seguro para o pessoal falar, nossa, Tariana, eu perco mais de 50% do meu dia no devaneio. Nossa, Tariana, eu tô há 20 anos no devaneio. Tariana, eu tô há 40 anos no devaneio. Eu tenho até um casamento e filhos no meu devaneio, mas eu não tenho vida social. Então eu achei isso muito interessante. Até esse detalhe eles colocaram no filme. E aí o que eu queria comentar sobre o Flynn, e juntando com os traços narcisistas pela criação, que ele é um órfão também, perdido aí, né? Que, enfim. E aí esse podia ser um daqueles casos onde um filme da Disney, como os de antigamente, representaria algo super tóxico, né? Ela ficar com um cara que não tem caráter, que tem traços narcisistas e tal. Só que no filme tem uma cura dele. Tem um momento onde, quando ele sofre um golpe da Gothel lá, ele vai morrer. E a Rapunzel faz um acordo com a Gothel e ela diz, olha, deixa eu só usar o meu cabelo para curar ele dessa ferida e depois eu vou embora com você e nunca mais saio daquela torre. Ou seja, ela ia morrer em nome do Flynn Rider. E nesse momento o Flynn poderia super ter sido um narcisista e usá-la pelo que ele queria. E ela que volte com a mãe para a torre, tanto faz, eu tô vivo. Então tem um momento de cura muito lindo aí, que é legal mencionar porque tem aquilo, né, do narcisismo acontecer no espectro. E a partir de um certo momento nesse espectro, que aí a gente não vê muita chance da pessoa querer mudar isso. Mas quando você tem traços, você pode ter uma cura. E lá, ela vai tentar curá-lo para então cumprir o acordo e voltar para a prisão dela, e ele engana ela e corta o cabelo. Porque a regra do cabelo dela é... Ele corta o cabelo com um caco do espelho que a Gothel se olhava o tempo inteiro e falava que era melhor que a Rapunzel, mas que na discussão delas duas, porque a Rapunzel se rebela também, porque a Rapunzel se percebe, ela percebe a sua identidade. O que ela faz? Na discussão, a Gothel esbarra no espelho, o espelho de Narciso quebrou. Então foi com o caco do espelho narcisista que o Rider corta o cabelo da Rapunzel para que ela perdesse os poderes. E aí deixasse de ser interessante para Gothel. Então, exato, assim, a Rapunzel abre a mão da liberdade dela pelo Eugene Rider, e o Rider abre a mão da vida dele pela liberdade da Rapunzel. Esse é um momento de cura muito profundo dele. Sim. Cura emocional. Isso. Né? Isso. É um momento belíssimo. Eu queria falar uma coisinha que aconteceu antes disso para a gente encerrar, que já está dando quase nosso tempo aqui. Quando ela está na torre, de novo vem as mandalas, porque ela traz uma bandeirinha das mandalas com ela, lá da Vila Real. Sim. Ela fica olhando aquela bandeirinha, daí ela deita na cama e começa a ver todas as pinturas que ela fez no teto. E ela vê que aquela imagem da mandala está na relação de figura e fundo de todas as pinturas dela em várias vezes. E nessa hora ela tem um insight, né? A mandala, que é o símbolo do reino, e que está em toda parte nos seus desenhos, é como se fosse o inconsciente dela, a vida toda, mandando uma mensagem para ela de quem ela era. E aí ela resgata a força interior dela, porque ela reconhece o seu verdadeiro eu. Ela reconhece quem ela é de verdade quando ela vê a mandala. Ela tem um resgate da identidade dela. Ela fala, eu sou a princesa perdida. E é aí que ela coloca o limite para Gothel. Ela fala, Gothel, agora você não vai mais passar desse limite, né?
Ela não fala gótico, ela fala, eu devo te chamar de mamãe, né? E aí é nessa hora que o espelho narcísico da Gothel quebra, né? Ela bate no espelho e quebra. E aí ela tira todas as máscaras de manipulação, de vitimismo e tarará, e fica com a cara da vilã que ela realmente é, enquanto mãe narcisista, que ela era uma sequestradora, né? Eu acho que nessa cena final, para quem assistiu se lembra, a Rapunzel vai tentar curar a mão do Ryder, não consegue. A Gothel, assim que corta o cabelo da Rapunzel, ela vive há séculos. Ela tem mais de 300 anos por conta da cura da flor mágica, né? Então, nessa hora, ela começa a se decompor, e ela vai perdendo a vitalidade até que ela cai da torre. É uma cena terrível, mas quando chega no chão, ela já não é mais nada, ela é pó. E aí eu achei isso muito significativo, né? Quando a filha narcisista, a filha põe um limite na mãe narcisista ou no pai narcisista, e vai viver a sua vida, e deixa de ser objeto de manipulação, não serve mais aos interesses narcísicos, o pai e a mãe narcisista pode sumir, gente. Pode virar pó. Porque você decidiu viver a sua vida. Achei isso muito simbólico. E aí você volta na famoso descarte narcisista, né? Descarta, porque você já não está mais atendendo aos anseios narcísicos dele, você não serve mais para nada. Aí, o que a Rapunzel faz? A Rapunzel chora. Ela chora a morte, a perda do Eugene, do Ryder, que tá ali, moribundo, quase morrendo da ferida que tá sangrando que a Gothel fez nele. E aí, gente, eu, como terapeuta, identifiquei ali uma coisa super interessante. A Rapunzel é uma terapeuta. A Rapunzel é uma curadora ferida. As lágrimas e a dor que ela sente sobre a ferida do Eugene, mesmo sem os poderes do cabelo dela, curam o Eugene. A lágrima dela vai e cura, né? Então, acho que isso é muito interessante. Todas nós que passamos por esse tipo de violência, né, de relações tóxicas com os pais, de relações, infelizmente, narcisistas, até psicopatas, muitas vezes, temos a capacidade de ressignificar essas vivências. Ao cortar aquele cabelo, que de loiro se transformou em castanho, né, ela perdeu o que fazia interesse para a mãe narcisista e tóxica, mas ela ganhou o dom da cura. Ela era uma curadora ferida, então todos nós que sofremos esse tipo de coisa, podemos ressignificar isso, a ponto de trazer cura, que é o que você faz, né? Você, Rapunzel, né, minha querida? Trazer cura para outras pessoas que estão feridas pelo mesmo narcisismo, porque quem feriu a Rapunzel feriu o Ryder, né? Foi a mesma pessoa, a mesma Gothel, e fez uma ferida mortal nele, né? Ela fez várias feridas sociais, emocionais na Rapunzel, mas no Ryder ela fez uma ferida mortal. E a Rapunzel, na ressignificação, cura. Ao entender, através da dor sofrida dela, das lágrimas de dor dela, por reconhecer por dentro aquela dor, ela conseguiu salvar a outra pessoa. Isso é muito profundo, é muito simbólico. Né? Eu achei muito lindo. Essa parte até me emocionou. Tô falando e eu tô emocionada. Porque eu vejo isso no consultório. Muitas mulheres, principalmente mulheres, chegando, vítimas de mãe narcisista, com uma autoestima lá embaixo, e de repente, na nossa relação terapêutica, que eu acabo fazendo uma relação de maternagem, de acolhida, que é o que você também faz, né? A gente, a nossa lágrima simbólica cura
essa dor da ferida do próximo. Isso é maravilhoso, gente. Todos nós podemos ter essa competência, esse talento. Isso. Um último comentário sobre a pessoa ferida que cura e esse processo mais posterior do processo de cura, né? Saiu lá da confusão e tal, de volta ao momento que ela olha aquilo que ela pintou e repintou mais uma vez na torre dela, né? Que ela estava pintando os mesmos espaços, não tinha mais onde pintar. E depois ela descobre, depois de toda essa jornada, que ela estava pintando aquelas... Cortou? Cortou. Repete, por gentileza. Eu queria falar que quando a gente está num momento mais posterior no nosso processo de cura, a gente vê as coisas de um jeito diferente. A gente vê as mesmas coisas que causavam dor de um jeito diferente. Então, quando ela pintava aquele teto 10 mil vezes, porque ela não tinha mais o que fazer com o tempo dela, tudo bem, era ela se entretendo, não percebendo o que ela mesma estava pintando, né? O que estava se simbolizando a partir do inconsciente dela, tentando ir para a luz da consciência, né? E aí ela já tendo passado por várias etapas da jornada da heroína dela, no final lá, ela olha no teto e vê o que ela já estava há anos pintando. E isso, para mim, simboliza muito bem como é interessante, quando você faz o seu processo de cura e tal, né? Você vai na sua jornada, você começa a ver coisas lindas onde parecia só uma prisão. É esquisito falar isso para quem está ainda no início, onde às vezes você detesta a sua mãe, ou você sente medo dela, ou você sente tristeza, né? Tá num luto por não conseguir amar e ser amada. Mas chega uma hora que você olha para trás e você vê coisas de formas diferentes. Então, você vê a ajuda que estava ao longo do caminho. Eu gosto sempre de lembrar disso. Tem ajuda no caminho que você não vê quando você ainda está saindo do furacão, mas você vê quando você saiu de lá, que estava lá a ajuda. Tem guia, tem coisa te chamando, tem as mandalas, né? Seja lá o que for as mandalas para você. Então, é isso, pessoal. Às vezes a gente está lá no meio daquela dor, não se distanciou ainda, é aterrorizante, ainda mais lidando com uma narcisista psicopata, mas depois você olha para sua própria história e tem coisas lindas, coisas sagradas, coisas de outro plano de existência que você só agradece que de algum jeito inteligente estavam lá, quando você precisava. Eu queria só falar isso, pessoal. Parece que, como você falou, né? É como se você fosse encontrando mestres sábios, ajudas. É como quando você está jogando videogame e você recebe lá uma ajuda, né? Tem um bônus, alguma coisa. A vida traz isso pra gente. Para quem é buscador, para quem está buscando a saída, encontra. Perfeito, isso. A vida vai trazendo uma pessoa, uma vizinha, uma professora que te olha, que te cuida, e aí você tem que pegar estas mandalas para dirigir também teu caminho. Eu acho perfeito isso que você falou, porque isso realmente nos ajuda a saber a direção para onde ir, né? Quando a gente sai da torre. É difícil, né, César? É uma horror. Mas acho vale que é isso, né, Tário? É isso! Gente, foi ótimo! Eu adorei esse papo. Eu adorei. O povo aqui adorou também. Olha os comentários, o pessoal se emocionou. Tem um monte de gente que falou que chorou. Então, não somos só nós que somos chorosas. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses filmes, mostrar para as crianças, assistir com a nossa criança interior, sabe? Com os olhinhos da nossa criança interior. E isso vai nos ajudando, né? A nos tornar pessoas melhores, com a nossa consciência mais ampliada, com relações, né, mais saudáveis. A Luísa está perguntando se a gente já assistiu Malévola. A gente vai falar de Malévola, porque hoje a gente falou da relação com a mãe narcisista. A gente tem que falar também da relação com o namorado.
psicopata dela que trai ela. Gente, Corta as asas eu dela. vi. Tu sabe o que eu queria fazer também? Você assistiu aquele seriado Sobrevivi a R. Kelly? Não, ainda não. Você conhece o cantor R. Kelly? Não. Você deve conhecer. Depois eu vou te mostrar uma música, você vai ver. Nossa, não Tá. acredito. Enfim, ele é um narcisista psicopata. Depois da live eu te dou a dica pra gente, de repente, fazer uma live sobre ele, porque é sinistro. E ele é da minha geração agora de músico. Bizarro. Muito bom. Pessoal, se vocês curtiram a ideia, falam pra nós. O pessoal tá falando do Eutônia, falaram do Malévola. Então, se vocês tiverem dicas de filmes que vocês querem que a gente venha comentar, mandem pra gente no nosso direct pra gente poder trazer. O Malévola, quando eu assisti a primeira vez, eu assisti em casa. E aí, eu previ o que ele ia fazer, né? Eu previ na hora, eu falei, eu não acredito, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer. Quando aquela relação super tóxica e narcisista com aquele namorado, ele faz aquela crueldade de cortar as asas dela. Eu até parei o filme de tanto que eu chorava. Falei, não. Então, assim, tem muita coisa que os filmes nos ajudam a integrar as nossas partes. Eu sou artista plástica, além de psicóloga, eu fui estudar artes plásticas, porque realmente a arte ajuda a falar aquilo que a gente não consegue falar com palavras. Né? Tem o cisne negro. Ajuda sim, a arte ajuda a acessar um monte de coisa que está aí precisando ser enxergada, mas não tem palavra para aquilo ainda não. A arte é um processo para isso. É isso. Então tá bom, Thalie, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, tá? Se vocês depois quiserem mandar para amigos, amigas que não puderam vir ver, a gente deixa ela aqui salva. E semana que vem, no perfil ou da Tariana, ou da Kátia, ou da Carla Ribeiro, chegaremos aqui com mais um filme e mais um debate. Tá bom, gente? Toda sexta, obrigada, às 5 da tarde. Um beijo para todos. Em pé. Beijo, pessoal.